Debate esportivo Band Esportes. Bom, para falar de ozonioterapia, eu convidei o meu médico, que foi indicado pelo craque Neto, que também estava com dores crônicas e procurou a ozonioterapia como uma das soluções para um tratamento, seja de joelho, tornozelo, enfim. Doutor Luiz Felipe Caquete, bem-vindo ao programa, doutor. Mauri, primeiramente eu quero agradecer pelo carinho e por poder trazer esse tema aqui, falar um pouquinho da ozonioterapia para as pessoas. Que é um tema novo, né? Uma técnica ainda considerada alternativa aqui no Brasil, mas vamos começar do começo, né? Com certeza. Como que surgiu a ozonioterapia e por que ela ainda não é vista aqui no Brasil como uma medicina aprovada pelo conselho ou algo desse tipo? Mas vamos começar lá de trás, vou deixar com você. Vamos lá de trás. Então, a ozonioterapia ela é muito antiga. Ela chegou aqui no Brasil em 1975 com o Dr. Heinz Conrad, grande amigo, e ela é feita em toda a Europa. Hoje metade da população mundial tem acesso à ozonioterapia, não muitas vezes como alternativa, muitas vezes como uma terapia complementar e muitas vezes coadjuvante, ela associada a outras terapias já consagradas, né? Aqui no Brasil, todos os conselhos federais de classe de saúde aprovam a ozonioterapia, então a população está exposta à ozonioterapia, exceto o Conselho Federal de Medicina, que infelizmente ainda coloca a técnica como experimental, mas pode ser feita em seres humanos através de pesquisas científicas. Entendi, mas para a gente ainda fazer um parênteses aí nessa sua colocação, a ozonioterapia, para que serve? Para quem nunca ouviu falar, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, quem já tinha ouvido falar sobre ozonioterapia, 84% das pessoas disseram que não sabiam para que servia, quais seriam os benefícios. Então vamos explicar, esclarecer isso, para que serve a ozonioterapia? Perfeito. A ozonioterapia ela tem uma empregabilidade enorme, por isso que gera um pouco de discussão na medicina. Eu gosto de explicar que ela serve para poder melhorar a tua versão da tua célula, como se fosse um personal trainer da tua célula, podendo chegar na melhor versão. Logicamente, junto com exercícios físicos, logicamente com um estilo de vida, mas a ozonioterapia ela pode ser empregada em várias coisas. Uma dor articular, ela pode ser empregada, por exemplo, para preparo para uma cirurgia, ela pode ser empregada numa tendinite, assim como é muito utilizada na Europa em atletas de alta performance para melhorar a recuperação desses atletas entre um treino e o outro. Em alguns casos, eu cheguei a pesquisar, antes de a gente ter uma consulta, eu ter ligado, eu falei, craque Neto, como é que você está fazendo? Esse teu joelho está bom? Ele falou, Mauri, vai no doutor Luiz, eu conheci a ozônio, está funcionando muito bem para mim. Mas eu pesquisei muito também antes de te ligar e nessas pesquisas eu vi que era bom também para alergia, tinha alguns outros benefícios, né? Quais são os principais benefícios da ozonioterapia para o corpo humano? Olha, além da questão esportiva, que se fala muito, ortopédica, ela tem um benefício de modular o sistema imune. Então, até lembro outro dia você comentando comigo que você não passou inverno sem gripe, né? Sem nenhum sintoma. Então, ela consegue modular, reeducar o sistema imune e muitas vezes doenças autoimunes, ela ajuda muito, por exemplo, em doenças assim, entre outras relacionadas a um sistema. Ajuda a fazer uma faxina no sistema humano, melhorando todas as enzimas antioxidantes. Ela promove isso. Diferente do que uma pessoa tomar antioxidantes, ela promove a melhora dessas enzimas que nós temos no corpo. Mas a partir dos 20 anos de idade, essas enzimas caem a cada ano. A capacidade de lidar com radicais livres, com estresse, com o dia a dia, com intoxicantes, com estilo de vida, às vezes deletério, por exemplo, de uma cidade grande. Então, quem deveria procurar a ozonioterapia? Alguém que esteja com uma dor crônica no joelho, na lombar, ou simplesmente alguém que quer melhorar a alta performance? Quem é o paciente de ozonioterapia? Legal, bom, pergunta excelente. O paciente da ozonioterapia normalmente vem depois de várias falhas terapêuticas ou insucessos terapêuticos, né? Gostaria eu que os pacientes procurassem ozonioterapia mais cedo, ou ouvissem algum profissional especialista em ozonioterapia, para ter uma ideia desde o começo. Eu vou te dar um exemplo muito comum, como é feito na Alemanha, para que as pessoas entendam uma história. Você chegou num pronto-socorro na Alemanha com dor lombar, você vai ser avaliado por um médico, o ortopedista vai te ver, esse ortopedista vai prescrever a medicação para a tua dor, já é feita uma tomografia e já é feita uma injeção, além da medicação que está sendo feita na tua veia para tirar a tua dor, uma sessão de ozonioterapia. E a equipe multidisciplinar que vai cuidar da tua coluna tem um fisioterapeuta especialista em coluna, um médico do esporte, ou um ortopedista ou um cirurgião de coluna,
que tem especialidade em ozonioterapia. A ideia é trazer longevidade para essa coluna. Então, são vários pontos que a gente pode começar a ozônio. Infelizmente, ainda aqui no Brasil, até pelo pouco conhecimento da população, busca-se ozonioterapia quando já houve uma falha terapêutica grande, né? Então, muito provavelmente, assim, que deve chegar mais lá no seu consultório é quem já teve dor crônica ou quem tem ainda uma dor crônica, que foi o meu caso, que tive uma dor no joelho, estou com uma dor no joelho há muitos anos, a dor não melhora, fiz cirurgia, tomei ácido hialurônico, tomei cortisona, tomei anti-inflamatório, fiz inúmeros tratamentos, inúmeras tentativas de curar aquela dor e não consegui. E aí fui buscar uma técnica alternativa que foi a ozonioterapia e para mim está funcionando. Então é mais ou menos esse paciente que hoje em dia no Brasil chega. Chega. E uma coisa legal que você falou, e tem um grande amigo meu, o Dr. Carlos Logares, fala o seguinte: ozonioterapia é uma terapia, não é feita uma sessão. Às vezes levam algumas sessões para que a gente também tenha alguma resposta do paciente. Então, esse paciente muitas vezes já chega, como você disse, com uma dor mais avançada, e é uma terapia que demanda de algumas sessões para que comece a ter algum efeito terapêutico bom. Então é mais ou menos como a fisioterapia, né? Quando assim, o paciente torce o tornozelo, ele vai no médico, o médico dá uma prescrição ali de 20 sessões. Ó, você vai ficar bom em aproximadamente 30 sessões, 10 sessões. Perfeito. É nesse perfil? É nesse perfil, de 10 a 20 sessões, dependendo dos casos. Eu vou dar um exemplo muito comum na coluna, que é o que mais se estuda a ozonioterapia. E leva em torno, para uma hérnia de disco conseguir cicatrizar, em torno de 10 semanas de tratamento. Não é uma coisa de um dia para o outro. E o tratamento, nesses casos, é diário, ou ele é semanal, ou ele é mensal? Normalmente, a maioria dos protocolos, seguindo os guidelines, principalmente alemães, a gente faz as aplicações 2 vezes por semana. Nas primeiras 4 semanas, há uma reavaliação do paciente. Se houve uma melhora que a gente espera dentro do protocolo, nós vamos para 1 vez por semana, mais 4 semanas, para ver se nós estamos autorizados a espaçar para 15 em 15 dias, e espaçando, e dependendo dos casos, ter uma alta do paciente com uma melhora daquela articulação ou daquela dor e por aí vai. Sim, mas então, só para o pessoal que é leigo, eu já sei as respostas, algumas das respostas que ele está dando aqui eu já sei, mas para o pessoal que não conhece, não sabe absolutamente nada ainda sobre a ozonioterapia, ela serve basicamente para aliviar, curar a dor ou melhorar as células do seu corpo? Terceira opção, melhorar as células do seu corpo, exatamente. É o que eu falo, a ozonioterapia é muitas vezes vista como uma panaceia, é muito estranho, né? Cura tudo? Não, não cura tudo. Esporte cura tudo? Não, mas esporte eu posso elencar o número de coisas que o esporte pode fazer pelo corpo humano. Sim. A ozonioterapia, a mesma coisa. Ela ajuda a célula a chegar na sua melhor versão. Só que também precisa ver como é que você cuida da tua célula, né? Claro. Não adianta só fazer ozonioterapia e não se alimentar bem, e não praticar esportes, e não dormir bem. Ingerir álcool em demasia e por aí vai. Então, assim, é uma terapia, como se diz, alternativa, porém que se vê muitos resultados, né? E daí que pode vir um pouco de polêmica, que até anotei essa pergunta para a gente fazer, que o Conselho Federal de Medicina ainda considera uma técnica experimental no Brasil. Perfeito. Bom, aí eu queria saber por quê? Por que não foi aprovado ainda? Perfeito. A ozonioterapia, se a gente for ver, ela acaba ajudando em muitos pontos nos quais não sei se pode, às vezes, incomodar alguma área ou não. O Conselho fala que faltam trabalhos científicos, mas nós temos 5.500 trabalhos científicos publicados em ozonioterapia, e já foi debate até com grandes promotores defendendo a ozonioterapia, que não é possível que existam homus alemanes, homus brasilians, homus austríacos, somos as mesmas pessoas. Falta um pouquinho mais, acho que, de conversa, chegar um pouco mais próximo do Conselho, até porque a ozonioterapia, Maurício, isso eu acho que eu nunca te contei, ela é aprovada no SUS. O problema é que, como o médico não tem essa licença, sem ser no centro de pesquisa para fazer, a população não a recebe. Então, ela já é aprovada através das PICs no SUS. Então, fica essa... acho que é falta de alinhar. A acupuntura, será que existe essa relação que, há um tempo atrás, se não me engano, uns 10, 20, 30 anos atrás, veio a acupuntura Brasil e, no início, foi muito... não, peraí, vamos ver para que serve. E, na verdade, veio para agregar. E seria esse caminho da ozonioterapia? Eu tenho 3 perguntas nessa, né? Primeiro, valor. Perfeito. Quanto custa uma sessão de fisioterapia, de ozonioterapia, desculpa? Por que algumas pessoas ainda não aprovaram? Então, o que seria de mal? O que ela pode trazer de mal? Qual é a contrapartida, né? Porque Perfeito. A gente falou de todos os benefícios que ela pode trazer, o que ela pode trazer de mal. E em relação à medicina, será que não existe alguma barreira impedindo para que ela entre porque ela é uma
uma técnica ainda considerada não tão conhecida? Olha, vou dar da última para a primeira. A técnica, assim, entre aspas, ela é bem conhecida. O fato é que algumas coisas para entrar do Brasil demoram um pouco mais. O Brasil é mais moroso e mais burocrático. A gente está vendo isso aí com a questão da vacina, Da vacina. né? Que está demorando um pouco mais. Não é diferente para outras coisas como uma técnica dessa, né? A gente vê muita... A pesquisa no Brasil, por exemplo, a gente tem muito pouca bolsa de pesquisa. Eu vejo pelos meus alunos a dificuldade de a gente conseguir uma bolsa, de conseguir um financiamento. Então, tem muito pouca verba para isso. E eu vejo que o governo federal, o Ministério da Saúde, a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina, eles debatem coisas grandes, coisas como uma vacina, e mesmo assim é moroso. Ainda demora tempo. Imagina a ozonioterapia, né, que, não, digamos assim, não é uma urgência como uma vacina. Então, tem uma lentidão burocrática brasileira para que isso aconteça. Perfeito. Valores? Os valores variam muito. Podem partir de 100, 150 reais, chegando até 500, 600, 700 reais. Depende do que é feito. Tratamento. Do tratamento. Vamos fazer um parênteses aí, não, dos tratamentos, né? Depende do valor do tratamento. Então, quais os tipos de tratamento que existem na ozônio? Porque eu sei que tem o tirar o sangue, colocar o sangue de volta com ozônio, com vitamina C, enfim. Existe o tratamento local. Quais são os 3 principais tipos de tratamento de ozonioterapia? Bom, os principais, vamos lá. O mais conhecido seria a autohemoterapia maior, que se retira o sangue do paciente através de um acesso venoso, como se fosse tomar um soro, por exemplo. Esse sangue vai para um sistema fechado, todo estéreo, vai para uma bolsa, é captado o ozônio numa concentração e dose já pré-determinada. Essa bolsa recebe esse ozônio vira ozonídeo, que é o mensageiro do ozônio, e volta por um filtro para o sangue do paciente. Essa é a autohemoterapia maior, uma das principais técnicas. Outra técnica é a injeção local do ozônio, do gás. Pode ser feita embaixo da pele, que é o subcutâneo, pode ser feito dentro de uma articulação, com a mesma técnica que é feito o ácido hialurônico. O que está atrás da seringa só é o ozônio, ao invés de um medicamento. Que nada mais é, para deixar claro, que é um gás, simplesmente um gás. Eu lembro que você foi lá e foi dar a injeção, eu falei, mas não tem nada aí dentro. Ele falou, Mauri, é um gás. Você só coloca o gás dentro do local, né, da dor, que pode ser joelho, tornozelo, enfim, quadril, enfim. Sim. E lembrando que esse gás ele é captado num gerador, que tem uma concentração e dose específica para cada tipo de lesão ou cada tipo de tratamento. O gerador, lógico, que é homologado pela Anvisa e é liberado aqui no Brasil. Então, essas são 2 das técnicas. Tem outras técnicas que o ozônio pode ser feito. A odontologia, por exemplo, Mauri, acho que não sei se chegou a ver, eles usam muito a água ozonizada. Existe uma coluna de água, onde essa água ozonizada, eles usam hoje para tratamento de canal. E os resultados, na odonto eu posso falar, os resultados de um pós-cirúrgico odontológico é surrealmente incrível. Levando para o lado dos atletas um pouquinho, é considerado doping qualquer tipo de tratamento, seja tirar o sangue, colocar o sangue, ou fazer ozônio local para curar a dor ou acelerar o processo de cicatrização? Perfeito, excelente pergunta. O ozônio em si, a ozonioterapia não é doping. Porém, qualquer técnica que você retire o sangue de uma pessoa e recoloque de qualquer forma, com ozônio, sem ozônio, guarde a bolsa de sangue para o atleta tomar no segundo tempo. Temos histórias de atletas famosos aí que aconteceram doping por isso, é considerado doping. Tá? A técnica de retirar sangue e recolocar sangue pode ser considerada doping, mas é um doping muitas vezes verbal. Você não consegue comprovar que aquela pessoa recebeu o sangue, a não ser que tenha, né, uma investigação muito forte, isso é... Que foi o caso do, acho que na época, não sei se ele fez ozônio ou não, mas o caso do Lance Armstrong. Inclusive, eu vi o vídeo essa semana, né, após a carreira dele. Enfim, doutor, algo a mais que a gente possa falar sobre ozônio, os prós e contras? A gente está no tempo. Vamos lá. Contras. Primeiro, a gente precisa procurar profissionais que tenham conhecimento e técnica para isso. Não é uma técnica simples, precisa de bastante estudo. Existem especializações fora do país. Aqui no Brasil, ainda cursos, entre aspas, técnicos de ozonioterapia e precisa de um vasto conhecimento em bioquímica e fisiologia humana para ser feito. Então, quem é que pode aplicar a ozonioterapia hoje no Brasil? No Brasil, dentro das suas áreas, né, e dentro do que os seus conselhos falam, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Fisioterapia, Conselho Federal de Odontologia, Biomedicina, Enfermagem e Medicina Veterinária. Só falta de medicina aprovar. Só falta de medicina aprovar. Queria colocar as redes sociais do Dr. Luiz Felipe Caquete, porque quem tiver interesse, assim como eu tive, pode entrar em contato, tirar dúvida, ir para uma consulta. Esqueci de falar que também na consulta, quando eu fui lá, você trabalha em conjunto com um nutrólogo também. Sim, então, nutricionista. Nutricionista que
passa todos os medicamentos, tá aí, ó, Dr. Luiz Felipe Caquete, de ozonioterapia.